Hoje nós vamos continuar a leitura de João 8, quando Jesus fala que ele é maior que Abraão, quando Jesus mostra que nem todos são filhos de Deus, né? Isso contrasta até com o que muita gente fala, todo mundo é filho de Deus. Não é não, e Jesus vem explicar por quê. Qual a diferença principal entre os que são filhos de Deus e os que não são? Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento eu louvo a Ti, engrandeço o Teu nome, abençoa, Senhor, a todos que vão ter acesso a essa mensagem, que a Tua palavra entre no coração, para que as pessoas não pequem contra Ti. Abençoa, Senhor, repreende todo impedimento para que esse vídeo possa realmente chegar nos Teus escolhidos, nos Teus filhos, e eu louvo, Senhor, o Teu nome, por me usar, me possibilitar, Senhor, aprender cada vez mais. Espírito Santo, vem ler comigo agora nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos lendo João, capítulo 8, versículo 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, como nós vimos antes, muitos estavam ali, ouviram Jesus falar, e agora, aqui está dizendo que dentre esses, muitos creram em Cristo, e Cristo agora vai falar com esses que creram nele para aprofundar a fé, né? Porque não adianta só você ouvir e acreditar, você tem que realmente permanecer em Cristo. E ele aqui vem falar isso, a importância de reconhecer Jesus Cristo como o Salvador mesmo, como o Messias, né? A visão espiritual que Cristo tem apresentado em todo esse capítulo, contrastando com a cegueira espiritual, com o materialismo, né? Com aquilo que os judeus têm falado, os fariseus têm falado de volta para ele, os questionamentos, né? Então tem sempre essa contraposição. Nós vemos nesse versículo também, né, a importância do discípulo permanecer, porque nós estamos falando o quê? Que fé é movimento, né? Aqueles que andam com Cristo. Ou você está andando com Cristo, ou você está andando com o pecado. Nós estamos sempre andando, sempre nos movimentando. Então, em que direção você está andando? É um ponto para se refletir também. E enquanto eu ando, eu permaneço, porque eu estou andando na luz, né, com a luz em mim, em direção à luz. Nós vimos isso no vida anterior. E nós temos que permanecer em Cristo, ou seja, ter a luz enquanto eu ando na luz. Né? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele mesmo é a luz e o caminho, e ele nos conduz, nos atrai para Ele, para Deus. Nós vemos a partir do versículo 33 até o 36, ele falando com os judeus, né? E os judeus conversando com ele. Então aqui os judeus responderam. Voltando um versículo antes, né? Jesus disse que verdadeiramente sereis meus discípulos, e aí ele fala esse versículo que muita gente utiliza, né? Até fora do contexto, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus estava falando do quê? Que verdade é essa? Está falando dele mesmo. Eu sou a verdade, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você conhece a verdade, que é Ele, você fica liberto do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Essa é a verdade a ser conhecida, a verdade que nós temos que buscar e conhecer nesse mundo é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, o Redentor. Esta é a verdade. E é Ele quem liberta, é Ele quem salva. Ele, de novo, aplicando aqui isso da visão espiritual, né? Querendo resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Então eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Eles estavam falando assim: somos descendência de Abraão. Nós vamos ser libertos do quê? Né? Conhecereis a verdade vos libertará. O que nós precisamos ser libertos? Nós já somos livres, nós somos descendência de Abraão. É isso que eles responderam para Cristo. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Né? Como que dizem que sereis livres? E respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Novamente, Jesus falando da visão espiritual. Ele falando que aquele que comete pecado é escravo, é servo do pecado.
E os fariseus falando, mas nós somos descendentes de Abraão, nós somos livres, né? Mas não era da carne que Cristo estava falando, de quem você é filho, é aqui da terra, é de que se você é filho de Deus, para não ficar vivendo numa vida de pecado. Nós vimos antes, voltando, quando fala que Jesus é a luz do mundo, vimos que os filhos de Deus, aqueles que seguem a luz, não andam em trevas. E aqui Jesus estava reforçando isso. Aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, ele vive em trevas. No 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De novo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Ele está falando, né? Se, pois, o filho vos libertar, se eu libertar vocês, vocês vão ser livres. Então, não importa se vocês são filhos de Abraão, vocês hoje são escravos do pecado, só eu posso libertar vocês. Era isso que Cristo estava falando para eles. Só o Filho liberta, né? Ele falando da vida espiritual e eles de novo com a carne, né? Falando das coisas circunstanciais, do mundo real ali, físico e passageiro. Então, quem comete pecado é o quê? Servo do pecado. É o que Jesus estava deixando claro para ele, né? Jesus falando para ele, e os judeus afirmando, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como que você vai nos libertar? Vai nos libertar do quê? Então a importância da pessoa saber onde ela está, onde a vida dela está. Se a pessoa não tem consciência de que ela está mergulhada no pecado, ela não vai sentir a necessidade de ser liberta, não vai se arrepender, não vai buscar a presença de Deus. Muitas pessoas estão vivendo assim, vivendo mergulhadas no pecado, nas densas trevas, e quando a luz se aproxima delas, elas não conseguem ainda perceber, enquanto os olhos estiverem fechados e os ouvidos, elas não conseguem perceber que elas estão ali, mergulhadas no pecado, né? Mergulhadas vivendo dentro das trevas, né? Por isso que os filhos de Deus não podem viver em trevas e devem permanecer em Cristo, para não serem encobertos pelos pecados, né? No 36, ele reafirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a única forma de ser liberto é através de Jesus Cristo. E ele reforça para eles, fazendo uma ponte para o entendimento deles, né? Eu estou falando algo espiritual, mas eu vou falar de uma forma que vocês entendam. Eu sei que sois descendência de Abraão, eu sei que vocês são descendentes dele. Né? Ele não estava negando isso, como também Cristo não negou a lei. Ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Né? A palavra que ele estava falando não entra nele. Aqui é muito importante nós pensarmos nisso. Aqueles que não são filhos de Deus, a palavra de Deus não entra neles. A linguagem, não, eles não compreendem. Né? É como loucura. Então, às vezes você está evangelizando, falando de Deus, simplesmente a palavra não entra naquela pessoa. Por que não entra naquela pessoa? Né? Porque ela está com os ouvidos fechados, com os olhos espirituais também fechados. Né? A palavra não entra neles e eles não conseguem entender. Alguns não conseguem nem ouvir. Né? Existe uma agressividade, um ódio, uma raiva até, que vem do próprio pai deles, o Satanás, que é o pai, né, da mentira, né, e as pessoas que ouvem a verdade, são filhos da mentira, elas sentem ódio no coração, né, por isso tanta perseguição e morte em relação aos cristãos, por isso, né, toda essa cristofobia na sociedade atual, né, e desde que começaram os primeiros cristãos, sempre os cristãos foram perseguidos, foram deixados de lado. Então aqui Jesus disse: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Aí começam o diálogo a esquentar, né? Eles começam a ficar irritados, porque se ele sabe que nós somos descendentes, por que ele insiste nisso, em querer nos libertar? A minha palavra não entra em vós. No 38, eu falo do que eu vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Aqui ele dá a primeira pista. Olha, o meu pai não é pai de vocês.
Aqui ele começa a separar os que são filhos do meu pai e os que são filhos do pai de vocês. E fica aquela interrogação, como assim? O pai dele, o nosso pai, né? E eles responderam, o nosso pai é Abraão, né? E quando eles falam isso, eu acho bem interessante essa parte, porque Jesus fala, o pai de vocês é Abraão? Se fosseis filhos de Abraão, faríeis a obra de Abraão. Né? Se vocês fossem filhos de Abraão. Então, primeiro Jesus disse, vocês não são filhos do meu pai, e agora ele diz, vocês não são filhos de Abraão. Né? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês não são filhos, porque os filhos imitam os pais. E Abraão, o que ele fez, vocês não fazem. No 40, mas agora vocês procuram me matar. A mim, um homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão não tentou me matar. E vocês tentam me matar só pelas minhas palavras. Vocês não são filhos de Abraão. E aí, né, ele diz, vós fazeis as obras do vosso pai. De novo. Então, olha que interessante. No 38, eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que viram do pai de vocês. Nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, Abraão não tentou me matar. Vocês tentaram me matar, vocês fazem as obras do pai de vocês. Aí eles entenderam o que Jesus estava falando ali, né? Que ele não era filho de Deus, que ele não era um filho de Abraão, e eles, indignados, falaram, nós não somos nascidos da fornicação, nós temos um pai que é Deus, né? Então aqui de novo, eles não, nós somos filhos de Deus. Disse Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Vamos fazer uma pausa aqui, porque aqui nós podemos ver que aquele que ama a Deus e não ama a Cristo, isso é totalmente contraditório. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama Jesus Cristo, Filho de Deus, né? O próprio Cristo diz aqui, se Deus fosse o vosso Pai, aqui você vê uma indicação de quem é Filho de Deus. Os filhos de Deus amam Jesus Cristo. Se você não ama Jesus Cristo, já é um indicativo que você não é um filho de Deus. Pois, pai, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, esse 43 conecta ali com 37, quando ele confronta os judeus que queriam matar ele, e diz que a minha palavra não entra em vós. E aqui ele fala, não podeis ouvir a minha palavra, né? Não entendem a minha linguagem. Vocês iriam entender se vocês fossem mesmo filho de Deus. Vocês iam entender a minha palavra e iam me amar. Né? Isso aqui conecta com o texto também que fala, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, né? No mesmo o apóstolo João escreve isso lá mais para frente, nós vamos ver, né, nos próximos vídeos lá na frente, quando ele diz que ele é o bom pastor, né, e que as ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem, as ovelhas reconhecem a voz de Cristo, né, e aqui então eles não são ovelhas de Cristo. Jesus dá a última, vamos dizer assim, para não falar paulada, né? Mas não tem como, porque esse diálogo aqui é uma conversa aqui, como se ele tivesse com um sarrafo na mão. Olha, vocês não entendem a minha linguagem. E no 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então vocês querem me matar, por quê? Porque vocês não são filhos de Deus, porque vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o pai de vocês. O diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, não há verdade. Então, se não há verdade nele, no diabo, que desde o princípio foi homicida e mentiroso, os filhos do diabo também não. Não há verdade nos filhos do diabo, aqueles que reproduzem as obras do seu pai, né? Quando o maligno profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira.
Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Novamente ele falando, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou eu, se vocês ouvirem a verdade, eu estou apenas falando a verdade, vocês estão querendo me matar. E aqui eu digo a verdade e vocês não creem. Jesus reforçou pelo menos 3 vezes aqui, até aqui, que ele estava falando a verdade, que aquilo era a verdade, né? No 46, quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Essa frase, sim, está muito clara. Não foi usada nenhuma parábola aqui, né? Ele falou, vocês são filhos do diabo, e quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vós não as escutais, porque não sois de Deus. Não há nenhuma nuvem aqui. Qualquer pessoa lendo consegue compreender muito claramente que se você é um filho de Deus, isso serve mesmo para os nossos dias, você consegue ouvir a palavra de Deus. E você, através do Espírito Santo, consegue entender a palavra de Deus. Se você não quer nem ouvir a palavra de Deus, tem algo errado. Né? Você não gosta de ouvir uma pregação, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você não quer estudar a Bíblia e ouvir a palavra de Deus que está sendo pregada aqui na Bíblia, você não lê a Bíblia, você não ora, você não ouve uma pregação, não conversa sobre Jesus, tem algo errado. Você precisa ouvir a palavra de Deus para ter fé, para desenvolver a fé. Então, se você não está conseguindo, medite nesse versículo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. No 48, responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano, que samaritano para eles era amaldiçoado, né? Não dizemos que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes eu honro ao meu Pai. E vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus. Agora conhecemos que tens demônio. Então, assim, eles estavam insistindo, né? Você está mentindo, você é um mentiroso, você é um filho do diabo, né? Agora sim, nós temos certeza que você é um demônio. Porque morreu Abraão, morreram os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Tu és maior que o nosso pai Abraão? Essa é a pergunta certa, a pergunta que eles deveriam ter feito já, desde o começo, né? Quem és tu? Tu és maior que o nosso pai Abraão? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus responde, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é o vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Ai, Jesus, tão maravilhoso, né? Eu fico lendo esse diálogo, imaginando ali a cena, na hora, assim, a atenção e a sabedoria de Cristo, assim, emanando em cada palavra que ele diz aqui. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. E então eles pegaram em pedras para lhe atirar, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou, né? Nós vemos aqui esse diálogo, Jesus falando sempre espiritualmente, porque ele já tinha reforçado isso, eu sou de cima, vocês são de baixo, né? Ele fala das coisas que são do alto, e eles ali enfatizando, confrontando ele com as coisas carnais, né? Quando ele diz, o meu pai não é o pai de vocês, eles acharam, mas quem será que é o pai dele? Eles estavam pensando em tipo José, no humano que gerou ele, né? Aí eles falam, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas Abraão não é o pai de vocês. Não, mas nós não somos filhos de fornicação.
Nós somos filhos de Deus. Ele, olha, se vocês fossem filhos de Deus, vocês iam me amar, porque o que eu falo é a verdade, mas vocês são mesmo filho do diabo. Então Jesus fala de uma forma muito clara para eles aqui, e eles realmente entenderam a mensagem, tanto que pegaram em pedras para apedrejar ele, né, achando que aquilo era uma blasfêmia, porque ele estava falando como se ele fosse um Deus, e eles entendiam sempre, quando Jesus falava, eles entendiam que Jesus estava se colocando não como um profeta, mas sim como Deus, né? Se Deus está nele, ele está em Deus, e vocês não são filhos de Deus, o Deus é o meu Pai, né? Então, para eles ficava muito claro isso nos diálogos, né? Muita gente fala, ai, Jesus nunca falou que ele era Deus, né? Muitas pessoas usam esses argumentos, mas se você vê em todos os diálogos, quando Jesus se coloca em igualdade, né, com Deus, aqui foi um dos momentos, você vê que Jesus estava ressaltando a sua divindade, ele era Deus, né, ele não era só um homem, um profeta como eles estavam acostumados, tanto que era alguém que iria libertar eles do pecado, alguém que estava falando a verdade, que era capaz de libertar, né, as almas, fornecer a salvação. Aqui, então, quando Jesus diz, né, que Abraão exultou por ver o dia dele, Abraão se alegrou, aí eles começam a ficar com mais raiva ainda, porque ele está falando do patriarca deles, né, da referência. Nós somos descendentes de Abraão. Como é que Abraão te conheceu? Tu não tem nem 50 anos. E ele diz, olha, antes do Abraão eu sou. E ele se coloca acima de Abraão, acima do patriarca, né, em igualdade com Deus e acima de Abraão. Aquilo foi um momento, assim, o ápice desse diálogo, onde eles pegam pedras para matar a Cristo. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, porque ainda não era a hora do nosso Senhor ser martirizado, né? No próximo capítulo, nós vamos ver um milagre maravilhoso de como Cristo curou um cego de nascença. Então, guarde a palavra de Deus no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.